Olá a todos, graça e paz, amém? Para você que não me conhece, meu nome é Arley, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos com mais um vídeo. Hoje quero trazer para vocês aqui um assunto muito importante. Quem nunca sentiu medo na vida? Você que está me assistindo, alguma vez na sua vida, durante a sua vida, você já teve medo de alguma coisa? E é justamente disso que eu quero falar hoje. E o título dessa pregação, dessa mensagem é a seguinte: o medo interrompendo sonhos. Eu vou trazer para vocês todo o conceito do medo, vou trazer aqui explicações na Bíblia, vou trazer acontecimentos com grandes homens da Bíblia e, é claro, eu vou te mostrar, eu vou trazer para você uma maneira para que a gente possa estar vencendo esse problema. Então peço por gentileza que me acompanhe nesse vídeo. Bom, eu trouxe, antes de tudo, antes de a gente começar a falar, nada mais justo do que a gente trazer um conceito, não é mesmo? Um conceito do que é medo, para que você tenha ali uma ciência do que realmente está acontecendo, de repente acontecendo algo ali na sua vida. Bom, o medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Então, o medo, ele é um sentimento, ele é um pensamento normal do ser humano, tá? Eu digo que é até normal entre os animais também. O medo, ele faz parte da nossa essência de sobrevivência. Desde os nossos antepassados, vejam, o medo, ele faz com que a gente tenha certo receio de fazer algo. Então, por exemplo, ninguém é doido de chegar e ficar cara a cara com um leão, né, ou entrar numa comunidade fortemente armada e falar alguma gracinha para um traficante, enfim. O que eu estou querendo explicar aqui para vocês é o seguinte: o medo, ele é racional. O sentimento do medo, o pensamento, ele é normal. Então, isso não é problema. Aquele medo de fazer uma prova, de fazer um exame, um medo de não conseguir ser aprovado numa entrevista de emprego. Então são medos racionais, são medos normais que todo ser humano passa, tá? O medo também pode ser um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, transtornos psicológicos. Então aqui já é diferente. Quando o medo ele passa a ser constante na vida da pessoa e às vezes sem causa aparente, claro que toda ansiedade ela tem uma raiz, mas quando esse medo não é um medo esporádico, como eu acabei de falar anteriormente, e sim um medo constante, isso acaba se tornando crônico na vida da pessoa, isso geralmente está ligado a um problema psicológico. Então já é uma patologia, tá bom? E também o medo pode ser uma grande inquietação em relação a algo que possa acontecer. Exemplo, medo de perder o emprego, de perder os filhos, medo, tem gente que tem medo de casar, de não dar certo no relacionamento, de adoecer, medo de falar em público, tem gente que não consegue falar em público, gravar aqui como eu estou fazendo. Então veja, o medo ele também está ligado a uma inquietação em relação a algo que vai acontecer no futuro. E geralmente quem passa por ansiedade tem esse tipo de pensamento. Eu vou até gravar um outro vídeo depois falando sobre ansiedade e falando sobre depressão, tá bom? Mas aqui é só um conceito para vocês entenderem. E o medo também pode ser gerado por traumas na infância, algum trauma que a pessoa tem passado ali na sua vida, e isso acaba ficando na memória da pessoa e isso vai se levando para o resto da vida, tá? E se a pessoa não fizer um tratamento, ela acaba ali tendo o medo como o dominador da sua vida. Então veja, eu trouxe aqui alguns significados do medo e eu posso dizer que, tirando a parte racional, né, que é aquele medo racional que eu acabei de falar, se o seu medo não é racional, ou seja, é um medo que é crônico, eu tenho certeza que se você fizer todos os tratamentos, claro que a gente, mesmo sendo cristão, a gente tem que buscar uma ajuda
de um profissional, mas eu tenho certeza, se você firmar com Deus, falar o seu problema para Deus, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a sair dessa, assim como Ele me ajudou também com os problemas que eu tinha, tá bom? Mas eu sempre repito, isso é um trabalho conjunto. Se você vê a necessidade de contratar um psicólogo, faça isso, não tem problema nenhum, não é falta de fé. Deus deu a sabedoria ao homem. Enfim, você vê que a medicina está aí para ajudar o homem, tá? Bom, nós vivemos, de certa forma, assolado pelo medo. Eu estou gravando esse vídeo em março de 2021. Possa ser que você, um dia, os anos vão passar e você vai estar vendo esse vídeo em uma outra realidade. A nossa realidade hoje é a Covid-19. Então, quantas pessoas já faleceram por causa dessa doença? Então, muitas pessoas acabaram por desenvolver um medo por conta dessa doença. E é um medo, de certa forma, até racional. Quer dizer, quem não tem medo de falecer de uma doença tão terrível como é a Covid-19? Então veja, veio variantes da gripe aí, da gripe. Veio variantes aí desse vírus, da Covid, e está morrendo mais pessoas. Então nós estamos num momento bem crítico no nosso país, e isso é um exemplo de medo também, né? Mas eu trouxe aqui para você um exemplo de como o medo pode afetar a nossa vida. Segundo o site Exame, o brasileiro é o segundo do mundo que tem medo de sair à noite. A percepção de insegurança fica em torno de 68%. Só perde para os afegãos, que tem esse índice majorado aí para 79%. A média mundial ficou em torno de 30%. Essa pesquisa foi feita com 125 países. Não é só de noite, né, que nós brasileiros, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem medo de sair, né? Até de dia a gente tem medo. Então já se foi o tempo em que o medo era só à noite. Claro que a pesquisa pegou isso como parâmetro, né? Em 2019 foi feito um levantamento pelo site Agência Brasil, relatando as cidades mais violentas do país. E se engana quem acha que as grandes capitais estão na liderança. Rio de Janeiro e São Paulo não estão nem entre as 10 primeiras, segundo o estudo, tá? Então, tanto o site Exame quanto a Agência Brasil são pesquisas de 2019, foi o que eu consegui achar no site. Claro que eu ainda não encontrei pesquisas mais recentes, mas veja, o medo que a população tem com relação à segurança. Nós hoje nos sentimos inseguros com relação à nossa segurança. Então as pessoas saem de casa para trabalhar, para se divertir, e muitas das vezes não sabe se vai voltar, muitas das vezes não sabe se vai acontecer algo durante o percurso ali de ida e de volta. Então isso gera um medo, isso gera uma insegurança. Então tem pessoas que sabem discernir isso de uma forma melhor do que as outras. E tem pessoas que acabam desenvolvendo problemas psicológicos, como eu falei lá em cima, transtornos, síndrome do pânico, a pessoa não consegue sair de casa de maneira nenhuma, e isso acaba afetando a qualidade de vida da pessoa. E o medo? Como é que esse medo ele se comporta na Bíblia? Você agora explica, até agora você explicou sobre o medo conceitual, o conceito de medo, e você falou também do medo que a população tem aí com relação à violência. Bom, o medo sim, respondendo a sua pergunta, o medo sim assolou pessoas nas escrituras sagradas. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas eu peguei alguns para que a gente possa entender. Um exemplo de medo que aconteceu na Bíblia, que eu posso aqui dividir com vocês, foi o exemplo de Elias. Quem conhece a história de Elias vai saber que ele, embora tenha sido um homem usado por Deus, embora ele tenha orado ali
dentre os seus feitos que ele tem realizado ali, de acordo com a Bíblia, ele orou por 3 anos e meio para que não chovesse em Israel. Através do seu clamor, Deus ressuscitou a filha da viúva. Ele também clamou ao Senhor e Deus mandou fogo do céu, obtendo vitória sobre os profetas de Baal. Então veja, Elias era um homem de Deus. Você tem alguns exemplos aqui. E aí às vezes a gente pensa o seguinte: Elias deve ter sofrido problema com medo. E a gente se engana achando que essas pessoas são super-homens, né? Semideuses. Eles não são semideuses, não são super-homens. São pessoas como nós, né? A diferença é que eles tinham um direcionamento, né? Uma atitude mais centralizada ali com Deus. Eles tinham um objetivo mais apurado para com o Senhor. Então acho que isso é importante também para a nossa vida. Mas eu vou falar do medo que Elias teve. Eu falei todas as suas virtudes, todas as suas vitórias que ele teve ali com o Senhor, mas eu vou falar, sim, Elias teve medo, sim, e não foi um medo qualquer, não. Me acompanhe em 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4, depois eu vou avançar um pouquinho e a gente vai ler do 19, ainda no capítulo 19, do 13 até o 15, ok? Vamos lá acompanhar aqui comigo essa história de Elias. Vamos lá. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que o Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Esse mensageiro aí ameaçou Elias. E o que aconteceu com Elias? Elias ficou com medo. Eu estou na nova tradução, tá? Mas olha o que ele falou. Elias ficou com medo. E para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Preste atenção nisso aqui. Então orou assim: já chega, Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Então é o seguinte, veja que nessa primeira parte, Elias ficou com medo. Elias ficou com medo. Ele temeu a morte. E veja que temer a morte, você pode chegar para mim e dizer assim: mas quem teme a morte é normal. Alguém te ameaçar e você ficar com medo. Tudo bem. Aqui eu não estou tirando o mérito do medo, entre aspas, racional que Elias teve. De repente, numa ameaça de morte, você também ficaria com medo. Isso é normal. Mas, quando avançamos aqui para o versículo 4, veja o que ele diz. Veja que a Bíblia diz, melhor dizendo, ele teve vontade de morrer. Ele queria acabar com a sua vida. Ele queria desistir de tudo. Uma coisa é você sentir medo e você tentar contornar a situação para que você saia desse medo. O ideal é isso. Ele se deixou levar pelo medo e com certeza o inimigo, Satanás, entrou na vida dele para que ele tirasse a vida dele. Quantas pessoas hoje já não tiraram a sua vida porque já não acreditava mais que fosse capaz de vencer? Quantas pessoas hoje já não desistiram ou já estão querendo desistir de viver
porque não acreditam mais na saída. E o suicídio tem aumentado. Eu não botei isso aqui na estatística, mas tem aumentado o suicídio, não só com jovens, mas também com pessoas de mais idade. E isso é uma obra de Satanás. Eu tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza que o trabalho que ele faz, o trabalho que Satanás faz é deixando a pessoa deprimida, triste, ao ponto de que ela, uma hora, vai tirar a sua vida. E é o nosso papel, como igreja, impedir que isso aconteça. Temos que estar perceptíveis a essas, vamos dizer assim, sutilidades. Por que sutilidades? São coisas sutis. A pessoa ela não manda recado que vai tirar a sua vida. Mas você, de repente, se tem um parente, um filho, ou alguém, um amigo, que está depressivo, tem que ligar o sinal de alerta. Ele disse, ó, Senhor Deus, acaba agora com minha vida. Ele não queria enfrentar o problema. O medo dominou ele de tal forma que ele queria desistir. Quantas pessoas hoje estão querendo desistir de viver por causa do medo? Momento da fraqueza de Elias. E você vê que veio um anjo mais à frente, se a gente continuar a leitura, que alimentou Elias, salvo engano, por 2 vezes. Ele ficou ali debaixo daquela árvore, né? Ele depois ele saiu dessa árvore, né? Caminhou mais um pouco e parou numa caverna. E quando ele entrou naquela caverna, ele também não teve vontade de sair. E a caverna hoje, representando nos dias que nós vivemos, vamos dizer assim, é a nossa fraqueza. A pessoa prefere se encolher, se acovardar diante do problema, não que ela seja culpada, não é isso. Quando uma pessoa está sofrendo uma patologia, por ela estar sofrendo com uma síndrome do pânico, por exemplo, ela não tem o discernimento de dizer assim, isso é uma bobeira. Não, isso é sério. Não sei se Elias passou ali a ter uma síndrome do pânico, mas ele teve pavor de morte. E o pavor de morte foi tão grande que ele não queria sair daquela caverna, ele não teve coragem, ele queria morrer. Ele queria morrer. Mas em nome de Jesus, clame ao Senhor, para que Deus tire agora da tua vida esse espírito maldito de morte. Deus é o único que pode, através do seu Filho, vencer a morte. Jesus foi o único que venceu a morte e através dele é que nós vamos ter a vida eterna. Glorifica Ele por isso. Ele pode te tirar dessa situação. De repente você está me assistindo, já deve estar pensando o seguinte, eu já tentei de tudo, eu não consigo me livrar do medo. Mas não desista, não desista, meu amigo, não desista, minha amiga. Eu tive um problema com a ansiedade. A sensação que você tem é que esse sentimento ele nunca vai passar. Você vive constantemente preocupado com algo que vai acontecer no futuro e que muitas das vezes não acontece. Quando a gente avança na leitura, que eu vou avançar agora na leitura, lá ainda em 1 Reis 19, agora no versículo 13 ao 15, Elias ouviu a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, o que ele fez? Ele cobriu o rosto com a capa. Então ele saiu e ficou na entrada da caverna. Uma voz veio e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus perguntou isso para ele: o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: Deus Todo-Poderoso, eu sempre
eu sempre tenho servido a ti e tão somente a ti. Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os seus profetas, e eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Então Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Deus, ele tinha um plano já pré-determinado para Elias. E quando a gente está passando por essas tribulações de medo, muitas das vezes a gente se esquece que nós temos um Deus que pode nos ajudar a enfrentar os nossos medos. Só que o medo, ele é tão grande que nos sufoca. Você tem que apresentar o seu medo para Deus. Você tem que apresentar o seu medo para Jesus e falar assim: Senhor, eu não consigo sem Ti. Eu comecei a orar assim: Deus, por favor, eu não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor é o único caminho. O Senhor é o único que pode quebrar essas cadeias. O Senhor é o único que pode acabar com isso. É um processo que o diabo quer até ele levar você à morte, até você desistir da vida como Elias queria desistir. É muito sério isso, gente. Foi preciso a intervenção de Deus para que ele se sentisse confiante, pois o medo era tão grande que ele pediu para morrer, foi o que eu falei. Isso que Satanás faz se deixarmos ser levados pelo medo e pelo pavor. Eu nunca vou dizer para você que é fácil, porque eu já experimentei isso na pele. Mas temos que apresentar o nosso problema para o Senhor Jesus. Ele é o único que pode te libertar. Os psicólogos e os psiquiatras, eu dou aí meus parabéns a esses profissionais. Graças a eles aí estamos bem, né? A gente tem esse suporte com esses grandes profissionais, mas a grande maioria, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a grande maioria diz que isso não tem cura. A ansiedade, a depressão tem controle, tem remissão. Mas o Senhor Jesus, sim, eu creio e tenho certeza que Deus irá te curar, irá te libertar disso. Amém? Assim como ele fez com Elias. Elias saiu da caverna e foi ao objetivo que Deus tinha determinado para ele. Amém? E o medo, ele destrói sonhos. E veja que Josué é o segundo exemplo que eu quero trazer aqui para vocês de um tipo de medo que esse grande homem de Deus também teve. Josué foi um grande líder, teve grandes conquistas em guerras. A conquista mais interessante foi a conquista de Jericó, né? Quem sabe da história aí e quiser ter curiosidade de saber, a leitura do livro de Josué é bem legal. Mas Josué também teve medo. Ele enfrentou também o medo. Assim que ele assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Josué e todo o povo de Israel tinha um sonho. Qual era esse sonho? A terra prometida, Canaã. Mas para alcançar esse sonho, o medo que Josué tinha precisava ser vencido. Ué, Arne, que medo é esse? Me acompanhe na leitura em Josué 1, do versículo 6 ao versículo 9. Vamos lá. Lá diz assim: Deus falando com Josué: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Continua aqui, ó. Versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro
da lei. Estude esse livro de dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. De novo, seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você. Estarei com você, né? Porque Ele está falando. Em qualquer lugar onde você for. Amém. Glorifica o nome de Deus aí. Veja que a Bíblia ela não fala diretamente que Josué teve medo igual falou com Elias. Mas se você fazer uma inferência, você vai ver o seguinte: por que Deus fala seja forte e corajoso 3 vezes? Ele não ia falar aquilo à toa. Então Deus, ele deve ter visto a aflição, o medo, a angústia que Josué estava sofrendo. Imagina você assumir um cargo de uma liderança na sua empresa, ou assumir um cargo de uma liderança na igreja, assumir qualquer tipo de responsabilidade. Então também é normal o ser humano sentir esse frio na barriga, esse medo, e foi o que aconteceu com Josué, provavelmente. Então quando Moisés morreu, ele assumiu o lugar de Moisés. Já estava predeterminado isso. Então, provavelmente Josué se sentiu incapaz. Imagina, eu não sei como foi, mas eu imagino que ele deve ter pensado o seguinte: nossa, que responsabilidade que eu adquiri. Será que eu vou conseguir vencer essas batalhas? Será que eu vou conseguir conduzir esse povo até a terra prometida? E o inimigo com certeza deve ter colocado na cabeça dele o seguinte: você não é capaz, você não vai conseguir esse objetivo. Você não é líder. Quantas das vezes o inimigo tem colocado na tua cabeça que você não é capaz, que você não é digno? Mas repreende ele agora, em nome de Jesus. Porque o medo ele não vai destruir os teus sonhos. Se a gente clamar e entregar todas as nossas ansiedades, todas as nossas transgressões e largar aos pés da cruz, eu tenho certeza que Deus, Ele não vai te dar uma vitória pronta. Tipo, já ganhou. Não. Ele vai te acompanhar para que você lute com Ele até a sua vitória, até o seu objetivo, até a sua terra prometida que você tanto quer alcançar. Amém? Eu tenho certeza disso. Então, imagina a insegurança que Josué teve. Foi preciso Deus falar com ele 3 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deus estava animando ele. A história daquele povo dependia dele. Já não dependia mais de Moisés. Moisés estava morto. E veja que ele fala: não fique desanimado e nem tenha medo. Provavelmente Josué teve medo. E eu não estou criticando o medo de Josué, mais uma vez eu estou falando. O medo, ele vem, e se deixar, ele entranha na nossa mente. O inimigo quer que você fique no seu lugar de conforto. Eu falei aqui de promoção, de liderança. Então, de repente, você é uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha bem, é uma pessoa que tem toda a desenvoltura para exercer um cargo de liderança, e muitas das vezes o inimigo coloca na tua mente o seguinte: você não é capaz. E você mesmo coloca essa barreira na sua vida. Não é uma outra pessoa que fala, é você mesmo que embarreira o seu crescimento. Isso seja em empresa, seja em qualquer lugar. Seja até mesmo para fazer um vídeo, para falar em público, para se socializar com as pessoas. Então tem gente que fala: eu sou tímido, eu não vou falar com ninguém. Porque o medo está ali, assolando a vida da pessoa. E esse é o trabalho do diabo. Ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. E quando eu falo destruir,
destruir sonhos. Sonhos que as pessoas têm de ter uma vida melhor, de ter uma estabilidade no emprego, de poder ganhar mais, e muitas das vezes isso não é alcançado pelo medo, assim como aconteceu com Josué. Ele poderia ter dito o seguinte: não, Senhor, eu não sou capaz de comandar esse exército, eu não sou capaz de comandar esse povo para a caminhada até Canaã, eu não sou capaz. Ele poderia ter abdicado da sua liderança. Elias também poderia ter desistido: não, eu não vou para Damasco, eu vou ficar aqui na caverna, eu quero ficar aqui, eu não quero sair. Saia da caverna. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus não deu um espírito para a gente de covardia. Deus ele não vai abominar o seu medo, não. Mas ele nos ensina a enfrentarmos o problema. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós seremos invencíveis, imortais, que ninguém vai experimentar a dor, que ninguém vai experimentar o medo. Não. Isso faz parte, aquilo que eu falei no início, isso faz parte da natureza humana. Mas o diabo ele se aproveita disso, Satanás se aproveita disso para que você nunca, em hipótese alguma, alcance os seus sonhos, os seus desejos. Então repreende agora o inimigo em nome de Jesus e diz assim: Satanás, você está derrotado, você não vai impedir os meus sonhos. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Veja que esses homens tiveram medo, mas eles enfrentaram o medo, eles foram até o fim para alcançar os seus objetivos e conseguiram. Você não é pior do que eles. Deus diz: eu estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia, glória a Deus. Ele não disse para Josué o seguinte: Josué, vá e a vitória já é certa. Não. Embora a vitória aconteceu, mas a vitória aconteceu porque Josué creu e ele confiou que de fato Deus estaria ao lado dele. É o que eu falo para você. Não importa o tamanho do seu problema. Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, eu estou passando por depressão, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Cada um conhece a dor que tem. Eu não posso dizer que eu sei, eu não posso dizer que eu posso mensurar o tamanho da sua dor, do seu medo, porque eu não sei. Mas eu conheço alguém que pode. Ele com certeza, ele vai fazer assim como fez com Josué. Ele vai segurar na tua mão e dizer assim: estarei com você em qualquer lugar aonde você for. Amém? Olha que diferença isso. Então, é importante nós não deixarmos de acreditar nos nossos sonhos. Acredite que Deus é o único que pode te tirar dessa prisão chamada medo. Medo é uma prisão. Como sair dessa prisão de medo e pavor? Veja o que a Bíblia diz agora para a gente concluir como a gente se livrar desse medo. Não é só falar. Vamos ler em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Me acompanhe aqui por gentileza. Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisem e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha que lindo, né? Aleluia. Então, quando Paulo escreveu isso aqui lá, as cartas a Filipenses, não se preocupem com nada. É isso que eu digo para você agora. Não se preocupem com nada. É claro que é fácil eu falar aqui. Eu não sei o tamanho da sua dor, é aquilo que eu falei, eu não sei o tamanho do seu medo. Mas Paulo está dizendo aqui, não se preocupe com nada. Por quê? Porque na sua oração, quando você for orar, já agradeça. Como assim, Arlen? Já agradeça que você já venceu. Ou que você vai vencer, ou que você vai passar por essa turbulência ao lado de Deus. Essa é a diferença de quem segue a Cristo e quem não segue a Cristo.
Vamos ter aflições? Vamos, mas a diferença é aquele que acredita, que confia em Cristo, vai passar pela dificuldade, glorificando o nome do Senhor. E ele diz, a paz do Senhor, que ninguém consegue entender, porque ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Meditem nessa palavra. Amém? E por fim, Isaías 41, do versículo 10 ao versículo 11, também fala a respeito de como podemos vencer o medo. Não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu projeto com a minha mão forte que todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Aleluia! Olha que linda essa mensagem. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. É Deus falando para você, não se apavore. Seus inimigos serão derrotados e humilhados. Satanás, ele vai ser derrotado, ele vai ser humilhado. Ele acha que ele vai conseguir te destruir. Ele até pode te destruir. Mas se você entrega a sua vida nas mãos de Deus, na mão do Senhor, nada disso acontece. Ele será derrotado, ele será humilhado. Em nome de Jesus, medite, ore, confia que o Senhor irá transformar a sua vida. Não é fácil, tá? Eu não vou dizer para você que é um processo fácil. Eu vou orar hoje e amanhã já estou bem. Não. Principalmente quem tem uma patologia, quem tem um problema de ansiedade ou depressão. Já vou falar isso num outro vídeo com mais riqueza de detalhes. Mas principalmente aqui eu estou falando do medo. Não deixe que o medo destrua os seus sonhos. Deus, ele, enquanto a gente está aqui nessa terra, Deus fez sim. Deus nos fez para termos alegria, para nós termos satisfação para a nossa vida pessoal, e não para passar uma vida de medo e sofrimento. Não, Deus não nos fez para sofrer, Deus não nos fez para passar medo. Isso é obra do maligno. Mas em nome de Jesus, ele está quebrando agora, Jesus está quebrando agora todas as cadeias, tudo que é de ruim na sua vida. Eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai vencer esse problema, você vai vencer esse medo, seja ele qual for. Medo de ir para a rua, medo do Covid, medo da violência, medo do medo, enfim. A solução é Jesus Cristo. Ele é o único que pode te tirar dessa prisão chamada medo. Amém? Bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem, mas eu vou fazer uma oração pela sua vida, então eu vou pedir que você me acompanhe nessa oração, faça essa oração com bastante fé, acredite mesmo, não faça desacreditado. A ciência pode dizer que não tem cura uma determinada patologia, mas Deus pode mudar esse diagnóstico, Deus pode te curar e não colocar você em remissão, mas é preciso que você creia. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se você não crer, se você duvidar, infelizmente, Deus não vai poder fazer uma obra na sua vida. Amém? Eu vou estar colocando aqui uma tela de fundo. Eu peço que você medite nessa oração. Eu não sei onde você está, se você está no seu trabalho, se você está em casa, se você está na rua, tá? Mas eu peço que, se possível, se você puder ajoelhar, ajoelhe por um momento de fé. Se você tem mais idade e não puder ajoelhar, não tem importância. Isso aqui é só um ato de fé, tá bom? Tem que estar na condução também, não tem como ajoelhar, né? Mas faça isso, tá? E ore já agradecendo, assim como Paulo falou, já orem agradecido pela vitória que Deus vai trazer na vida de vocês. Amém? Vamos lá? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Pai, porque nós não somos merecedores. Nós não somos justos de ter o teu amor.
mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor deu o seu único filho para que ele morresse em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Nesse momento, meu Pai, eu te peço por essas vidas, Senhor, que estão aqui assistindo esse vídeo, por essas vidas que estão sendo assoladas pelo medo, pela angústia, pelo pavor. Pai, o medo é uma sensação horrível, é uma sensação de impotência, de insegurança, de incerteza. Pessoas, Pai, ainda mais nessa pandemia, estão sofrendo cada dia mais com esse medo, estão sendo assoladas com medo de morrerem com essa doença terrível que está assolando o nosso país e o mundo. Ó Pai, visita essas mentes agora, meu Pai, traz paz a elas, Senhor, traz segurança que muitas das vezes a gente já perdeu, que a gente não acredita mais. E em nome de Jesus, meu Pai, eu creio tão somente que o Senhor irá, Pai, libertar essas pessoas do medo. Pai, assim como o Senhor fez com Josué, assim como o Senhor fez com Elias, eu creio que o Senhor também está fazendo com essa vida agora que está aí orando, ajoelhado ou não. Senhor, transforma a vida dela, liberta ela desse medo, que ela, Pai, possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Não deixe que o diabo destrua os sonhos dessas pessoas, meu Pai. Pessoas estão estão desistindo de viver assim como Elias queria fazer. E é esse o trabalho do diabo. Mas em nome de Jesus, meu Pai, há poder no teu nome. E eu creio que nesse exato momento, uma oração com fé, uma oração fervorosa, é o início, é o princípio da vitória na vida dessa pessoa. O medo não vai dominar a vida delas, Senhor. Eu creio. Assim como o Senhor me ajudou a enfrentar o medo, Pai, eu te peço que ajude essas pessoas, meu Pai. Sei que nós não somos merecedores, nós não temos mérito para pedir nada, mas pelo teu amor e pela tua misericórdia, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, ajude essas pessoas, que elas, Pai, possam aproveitar o melhor da vida, que elas possam alcançar os seus sonhos e os seus objetivos, e que o inimigo e que o diabo seja humilhado e derrotado, assim como foi falado em Isaías. Eu confio em Ti, Pai, e eu faço essa oração já te agradecendo, na certeza da vitória, em nome de Jesus, assim eu creio, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Então é isso. Confie no Senhor. É Ele que vai te trazer a vitória, é Ele que vai te trazer o caminho. A vitória pode demorar, ela pode não vir de imediato, mas não desanime. O caminho às vezes é árduo, o caminho é duro, mas lá na frente você vai ver com certeza a glória de Deus. A palavra de Deus diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Confie que a sua manhã vai chegar. Amém? Se você gostou aí, dá aquele like padrão. Não esqueça de dar aquele like no vídeo. Compartilhe o vídeo, principalmente com alguém que você saiba que tem esse problema, tá? E não esqueça de ativar as notificações para assim que eu lançar um novo vídeo, você fica aí antenado com os novos vídeos no nosso canal. Fica um forte abraço e que vocês tenham uma excelente semana com o Senhor. Fica aí, meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.